Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma madrugada. Essa madrugada foi poderosa e nós vamos intensificar nossas madrugadas. Hoje é dia 28, 29, 30, principalmente a partir de amanhã. Nós vamos estar intensificando mais, então eu convido todos vocês para estarem nas madrugadas. Vamos orar pelas nossas crianças. Satanás é muito ardiloso e ele, nesses dias, principalmente esses dias que antecedem o Halloween, Satanás, ele está cirandando por aí. Cirandando, e os bruxos, feiticeiros, satanistas estão fazendo trabalhos, estão se movimentando e, querendo ou não, isso dá muita força para o diabo, Esses altares, essas oferendas, vocês vão ver que, principalmente perto de cemitério, eles vão tentar agora, mais que nunca, nessas datas, fazer obras, porque eles têm datas específicas onde eles sabem que eles ganham mais força. Mas a igreja do Senhor está levantada, orando, clamando. E eu creio, que nós já somos mais que vencedores. Então clame pela sua casa, consagre a sua casa, unge a sua casa de todo dardo inflamado. Faça um ato profético, amém? Quando nós, que dia que foi? Acho que foi madrugada passada ou retrasada. Eu consagrei, o óleo, nós consagramos um suco de uva para nós fazer um ato profético na nossa casa, para nós estarmos ungindo a nossa casa, decretando que a nossa casa pertence ao Senhor, amém? Às vezes a gente fala assim, mas aqui no Brasil nem tem tanto Halloween. Tem, queridos. Talvez não tenha aí na tua rua, não tem gente enfeitando, Mas, por exemplo, aqui no meu condomínio, tem uma vizinha aqui, que o enfeite dela é uma bruxa em cima no coqueiro e tem tipo um cadáver a simulação, de um cadáver assim jogado na grama. Pesado, tá? Bem pesado. Então, assim, se posiciona. Halloween é a festa das bruxas. Halloween é uma festa que você está invocando demônios atormentadores. E o que acontece? Você fica permitindo o seu filho, a sua filha participar dessas coisas, aí entra o espírito de terror noturno, você está compactuando, você está se socializando com esse tipo de coisa. Nós comemoramos a vida, nós celebramos Jesus, nós não comemoramos a morte. Mas o meu filho não vai entender. Ele vai, se você sentar com ele, explicar para ele, ele vai entender sim, tá? Queridos, é você que tem que ter domínio sobre o seu filho e não o seu filho domínio sobre você. Então, muito cuidado. Aí depois não sabe porque o menino tá atormentado de noite, o menino não dorme, o menino fica vendo coisa, fica com um amigo imaginário. Então, não vamos abrir nenhum tipo de brecha. Você, pai, mãe, que sabe disso, já fala, não participa, eu não aceito. Olha, você é ungido do Senhor, aqui nós não celebramos a morte, porque, queridos, o terror noturno vem mesmo, tá? Os demônios, eles querem uma brecha. Aí você vai lá e deixa o seu filho se vestir de caveira, se vestir de bruxo, se vestir de sei lá o quê. Você tem noção que tudo isso é extremamente profético? Tudo isso é extremamente uma porta. Então, por exemplo, quando você vê agora esses dias uma casa com um enfeite, ali se levantou um altar aos demônios que atuam principalmente nessas datas. Então, ali tem um altar aos demônios. Você está chamando os demônios para dentro da sua casa porque você fez um altar. Eu sei que essa palavra nem é para vocês, tá, gente? Porque eu sei que vocês não mexem com isso. Mas, eu fiz um enfeitezinho para mim participar aqui do Halloween. Gente, cristão não participa de Halloween. Halloween é uma festa de invocação, de morte, de espíritos terríveis. Então, as nossas crianças não participam dessas coisas. Ressignifica, ao invés de você ficar aí preocupado, faz um culto no seu lar, celebre Jesus, saia com seu filho, faz uma dinâmica profética com ele, fala, olha, você não participa de Halloween, mas nós vamos celebrar Jesus, nós vamos fazer um culto e você vai ministrar, e bota o seu filho para ministrar. Eu acho que
Na minha casa vai ser desse jeito. Nós vamos fazer um culto. Nós vamos fazer alguma coisa muito profética. Gente, olha o que a Marlécia escreveu aí. Não compensa, tá? Não compensa. E, de fato, não compensa. Vocês não têm noção o que é essas datas. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. A força que, principalmente, as bruxas... Ah, não acredita em bruxa? Tem bruxa. As bruxas ganham nessas datas. Vocês são filhos do Altíssimo. Vocês não são... vocês não são... Ou seja, vocês não são cavalos de Satanás. Não, nós somos filhos de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Gente, eu espero que vocês estejam animados em Cristo, tá? Eu estou preparando para vocês uma série de lives agora nos devocionais, tá? Eu estou terminando uma temporada com vocês e vou começar uma temporada onde eu estou preparando uma série de lives que vocês vão amar, certo? Então se preparem, já compra um caderno para vocês anotar, porque vai vir um conteúdo aí bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um conteúdo muito profético, tá? Se preparem. Vou deixar vocês curiosos. Quem tem discernimento de espírito? Aleluia? Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, outra coisa. Antes de nós orarmos. Sábado agora tem a imersão da unção de águia. É a nossa 10ª imersão do programa. Essa imersão vai ser carregada e densa da glória de Deus. Amém? Presta muita atenção aqui. Essa imersão, você precisa estar presente porque ela é única. Aí, a gente sempre faz a imersão antes de viver o ciclo de número 10. Então, não tem como eu fazer uma transferência de unção num processo que ainda não terminou. Por isso que eu deixei uma aula bônus para que quando vocês todos finalizarem os 90 dias, aí nós vamos fazer a transferência de unção. Mas essa imersão agora de sábado, ela é imprescindível. Você tem que estar assistindo. Começa às 14 horas, horário de Brasília. Eu vou falar sobre a unção diária. Eu vou falar sobre níveis espirituais, sobre patente espiritual. Vou falar o que acontece quando você entra debaixo dessa unção. E essa unção, você transita nela, porque você entra dentro dela num nível e você vai mergulhando. Então, vocês se preparem, que eu vou dar uma aula poderosa para vocês. Eu acredito que vocês nunca viram uma aula nesse nível. Se preparem para saírem, né, com muitas expectativas para o nosso dia, certo? Prestem muita atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Então, nossa última imersão do Reset é agora, sábado. E aí, eu vou agendar o dia que nós vamos fazer essa aula bônus, tá? Porque nós estamos com muita expectativa, mas nós não sabemos se vai dar certo. Da nossa inauguração ser 14, 15 e 16 de novembro, né? Estamos com expectativa gerando, mas não sabemos se vai dar certo, tá? Nossa inauguração aqui da Matriz. Amém? Então, essa data da aula bônus eu tenho que decidir ainda, né? Se por acaso eu não quero que seja assim, provavelmente vai ser dia 15, tá? Ou dia 16, já quando finalizar realmente os 90 dias. Dia 16 dá um domingo. Amém? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Gente, tá travando para todo mundo? Ou só de uma pessoa tá travando? Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Lá eu vi você por aí. Lá e coloca para mim Jeremias 44, fazendo favor. Jeremias 44. Amém? Jeremias 44. Aleluia. Coloca para mim Jeremias aí 44. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós te glorificamos por essa madrugada. Nós te glorificamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Fala conosco, Pai, no devocional de hoje. Pai, fala conosco, Pai, de forma profética. Fala conosco, Pai, de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, um dia abençoado, uma terça-feira profética. Toda honra, Pai, toda glória, Senhor Deus, seja dada a Ti. Pai, no nome de Jesus,
Eu te agradeço por cada intercessor que se levanta nas madrugadas. Te agradeço por cada pessoa que nos acompanha aqui no devocional. Declaro, Senhor Deus, que nós acabamos, Pai, de entrar numa temporada de expansão. E essa expansão cresce a cada dia, sobre cada vida, debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Jeremias 44. Abra comigo, amém? Jeremias 44. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Jeremias 44 diz assim: Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito e nas cidades de Migdol, Táfnis e Mênfis e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram minha ira com a sua perversidade. Queimaram incenso e adoraram outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade, e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhes pergunta: por que destroem a si mesmos? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá, porque provocar minha ira queimando incenso para ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados e dos pecados dos reis e das rainhas de Judá e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso e nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Amém? Então aqui Deus está falando por meio de Jeremias, né, para o povo, para os judeus que fugiram para o Egito. Então lembra que ontem Jeremias tinha falado: vocês não vão para o Egito porque vai dar ruim lá para vocês, porque Deus tinha falado para eles ficarem em Judá, aquele remanescente, que Deus ia abençoar eles, tá? Então Jeremias está denunciando a persistência deles ali, não só de ter desobedecido e ido para o Egito, mas de estarem o quê? Cometendo idolatria. E aí Jeremias lembra, né, o juízo que caiu sobre Jerusalém e por causa do pecado deles. E fala que Deus está vendo tudo que está acontecendo e que esse povo nem remorso tinha sentido, tá? Então é um povo que pecou e está repetindo o pecado. E eles não têm nem remorso, amém? Então, queridos, quando Deus nos corrige, nós precisamos, né, pedir para o Espírito Santo tirar toda a venda, toda a cegueira espiritual, toda a fortaleza. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como os castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para ajudar. Ninguém sobreviverá, embora anseiam voltar para a sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam
que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito responderam Jeremias: não ouviremos mensagem que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Então, gente, olha que povo rebelde, que povo, né, cheio de rebelião. Ó, Jeremias, nós não vamos escutar você não, nós vamos fazer o que der na nossa telha. Queimamos incenso e apresentamos ofertas derramadas para a rainha do céu. Grifa aí rainha do céu, que daqui a pouco eu vou te falar quem que é a rainha do céu. Rainha do céu. Como nós e nossos antepassados e os nossos reis oficiais sempre fizemos uma cidade de Judá, nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura, éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a rainha do céu e deixamos de adorá-la, deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por causa da fome. Agora no 19. Além disso, acrescentamos as mulheres. Você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à rainha do céu e fazíamos bolo que retratavam sua imagem sem conhecimento e ajuda de nossos maridos. Quem que é a rainha dos céus? Queridos, a rainha dos céus, ela é, na Babilônia, Inanã. Na Fenícia, Astarote. No Egito, Ísis. Na Grécia, Afrodite. Em Roma, deusa Diana. E na Bíblia, ela é representada como o espírito de Jezabel, o espírito manipulador, um espírito idólatra. Então, quando a gente vê a passagem ali de Jezabel confrontando Elias, ali é a rainha dos céus, que se apossou, né, com uma influência muito forte sobre Jezabel, fazendo tudo isso. Então, a rainha dos céus é a entidade demoníaca que gera o quê? A entidade demoníaca que gera idolatria, que tira a adoração de Deus, tá? Então, é sobre isso, tá bom? Então, a rainha dos céus, ela é um principado. Tá? A rainha dos céus é um principado muito forte. Deixa eu voltar aqui onde que eu tô, Senhor Jesus, deixa eu ver. Tá, deixa eu voltar aqui, certo? Então o povo responde com arrogância aqui para Jeremias, dizendo: olha, nós vamos continuar ofertando incenso à rainha dos céus, porque eles acreditavam que uma certa prosperidade que eles viveram no passado era por causa que eles estavam queimando, tá, incenso à rainha dos céus. Então o problema veio quando eles pararam, eles achavam que o problema tinha vindo quando eles pararam de oferecer, né? Então aqui eles estão debaixo de uma iniquidade, de uma rebeldia profunda. Eles estão confundindo prosperidade com a aprovação de Deus, tá? E muitas vezes a gente confunde uma certa estabilidade econômica com a aprovação de Deus. Queridos, estabilidade econômica não tem nada a ver com a aprovação de Deus, não, tá? Eu quero que você entenda isso. Então, a gente não pode confundir as coisas e achar porque não tem fartura, Deus não está me abençoando. Talvez você está num tempo de fase econômica difícil, mas é o tempo que você está sendo aprovado pelo Senhor. Talvez você lá tinha uma abundância, mas era o diabo que te dava. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Amém? Então vamos aqui, tá? Vamos continuar aqui através do verso de número 20. Então Jeremias disse a todos os homens como mulheres que lhes tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis oficiais e todo o povo queimavam incenso a ídolos nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína, desolada e sem habitantes, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz e nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive as mulheres: ouçam esta mensagem do Senhor. Todos vocês
judeus que agora vivem no Egito, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês e suas esposas disseram: cumpriremos a nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu. E aprovaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpram as promessas, votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará meu nome. Nenhum de vocês invocará o meu nome, nem usará para jurar, tão certo como vive o Senhor soberano. Pois eu os vingarei para trazer sobre vocês calamidade. E não bem, os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra, fome, até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vierem para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor, entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, e nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uau! Então você vê que aqui a ira do Senhor se acendeu contra esse povo. A ira do Senhor se acendeu mesmo. Então Jeremias anuncia que o juízo de Deus vai cair sobre eles, todos que vão permanecer no Egito. Porque Jeremias está falando e eles estão falando. Nós vamos queimar incenso, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar fazendo, tá? E aí eles morreram pela espada e pela fé eles morrerão pela espada e pela fome, e apenas um pequeno remanescente que vai voltar para Judá. E a gente sabe que não seria naquele exato momento. Então Deus dá o sinal. Qual que é o sinal de Deus que essa palavra que Jeremias estava falando ia se cumprir? O sinal era que o rei do Egito será entregue ao rei da Babilônia, tá? Então Deus sempre cumpre a sua palavra e sempre cumpre as suas promessas. Então esse remanescente que deveria ter obedecido fez exatamente o contrário daquilo que Deus queria. Porque Deus falou, né? Para eles, 2 capítulos anteriores, se eu não me engano, ou um capítulo, vocês fiquem aqui em Judá, porque eu vou cuidar de vocês. Aqui não vai faltar nada para vocês. Mas eles não. Eles eram um povo rebelde. Não, nós vamos para o Egito, nós vamos para lá, porque eles acreditavam que os babilônios iam pegar ele. Mas eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. Então, queridos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Então, se Deus, você é um remanescente de Deus, vamos trazer essa palavra para agora. Você é um remanescente de Deus. Você é um povo diferente. A gente vê hoje, tem muito cristão por aí, mas tem muito cristão de fachada, cristão que só congrega ali, não tem uma vida com Deus, não tem vida de oração, não jejua. Um cristão que nem lê a Bíblia, nem sabe onde está, nem sabe o que é Novo Testamento, Velho Testamento. E tem muita gente que congrega, mas está dormindo espiritualmente. E você que é uma pessoa que, de fato, lê a Bíblia, ora, jejua, tem fome de Deus, você despertou, você é uma pessoa diferente desse povo que está indo numa via achando que é espiritual, mas na verdade é um povo que está dormindo, é um povo cego, tá? Você despertou, você é um remanescente. Então, obedeça a Deus. A obediência, queridos, é a chave. Para mim, a obediência é o maior mérito, porque quando você obedece, aí você pratica todas as outras coisas, você sacrifica, você renuncia. Então a obediência, ela vai ser um colar de honra que você vai usar, ela vai ser uma coroa de honra que você vai usar. Então Deus, ele espera de nós, porque Deus vai ver ele lidando com o povo idólatra, um povo rebelde, né? O tempo todo o povo é rebelde, o povo é idólatra, o povo era um Deus que se manifestava, era um Deus que fazia sinais e maravilhas, era um Deus, né? Já tinha aqui toda a história de Deus tirando o povo, né, do Egito, Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo, e era um povo que era idólatra, era um povo pagão, um povo vendido a qualquer coisa, a qualquer bem material. Então, vocês são remanescentes. Não venda a sua unção por um status. Não venda a sua unção
por uma oportunidade desse mundo. Não venda a sua unção por uma ilusão. Não venda a sua unção para sentar numa mesa que Deus não te chamou para sentar. Não venda a sua unção para se socializar com um povo que se diz religioso, mas já perdeu a presença. Não venda a sua unção para você poder se contaminar, talvez, com pessoas que aparentam estar, mas não estão. Não venda a sua unção. Não venda a sua unção. Amém? Deus quer que você obedeça nesse tempo, tá? Vou voltar aqui para a palavra que eu estou dando para vocês. Amanhã nós vamos ler o 45. Gente, eu acho que eu tinha feito as contas erradas. Faltam muitos capítulos ainda, não vai dar para terminar tudo esse ano, não. Eu fiz as contas ontem. Ainda tem capítulo, queridos. Talvez, não sei. Eu vou ver se a gente faz 2, tá? Mas tem capítulo no mundo ainda, hein? E aí, eu queria terminar com vocês até dezembro, tá? Mas Deus vai preparar, certo? Bom, vamos lá, meus queridos. Mas também a gente não tem pressa, né, gente? Eu prefiro fazer um por dia desse jeito, tá? Queridos, vamos lá. Prestem atenção. Êxodo, capítulo 4, verso de número 21. Amém? Abre comigo. Êxodo, capítulo 4, verso de número 21. Êxodo, capítulo 4, verso de número 21. Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, verso de número 21. Todos acharam? Tá? Eu quero falar hoje sobre o coração duro de Faraó. Olha só, Deus vai falar bem assim aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se a Faraó e faça todos os milagres para quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração para que se recuse deixar o povo sair. Você dirá a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse o meu filho sair para me adorar. Mas mais uma vez que você se recusou, matarei o filho mais velho. Então, presta muita atenção aqui que quem endurece o coração de Faraó é o próprio Deus, tá? Então, Deus aqui, ele endureceu o coração de Faraó. Não, presta atenção, não porque ele queria destruir Faraó, os primogênitos, sem motivo, mas ele queria revelar a sua glória à nação de Israel e às outras nações debaixo do seu poder. Então, toda vez que Moisés ia diante de Faraó, Faraó até ia ceder, mas Deus, o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó. Faraó era o homem mais poderoso da terra naquele tempo. Era símbolo do sistema de opressão e do orgulho humano, né, falando espiritualmente. Então, o endurecer do coração dele, né, prolongou o processo para que os sinais e as maravilhas de Deus fossem manifestas através das 10 pragas e Deus pudesse, no final, né, resumindo, tirar o povo, não só tirar a nação de Israel de dentro da nação do Egito, mas tomar o despojo, porque quando o povo de Israel sai, o povo do Egito entrega despojo, certo? Então, eu vou trazer essa palavra aqui para o nosso contexto, tá? O propósito de Deus levantar um faraó na sua vida e na minha não é nos matar, tá? Mas é trazer para nós uma resiliência em fé, uma esperança, trazer para nós um novo posicionamento, porque a gente só se posiciona quando tem um faraó levantado, certo? Então, qual que é o propósito de Deus levantar um faraó? Quem que é o faraó dos dias atuais? É uma circunstância, é uma causa na justiça, é uma pessoa que te afronta, é uma pessoa que te persegue. Então, o maior propósito de Deus em levantar um faraó na sua vida é revelar o seu poder, tá? É revelar o seu poder sobre toda a autoridade humana. Você pode ter certeza que Deus vai fazer algo grandioso, certo? É expor o orgulho e a resistência espiritual, tá? O Senhor também, Ele quer trazer para nós o quê? Nos mudar da zona de conforto. Então, às vezes, enquanto não tem um faraó na nossa vida, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não busca, a gente não clama. Uma situação tá ruim,
para a gente poder buscar, certo? Então, o motivo pelo qual Deus levanta faraós hoje na nossa vida é para manifestar a sua glória, é para gerar conosco intimidade, relacionamento, né? Então, o povo que estava ali em Israel, os hebreus, eles estavam se sentindo esquecidos por Deus. Então, quando Moisés chega e conversa com eles e fala que Deus se preocupava com eles, que Deus estava escutando o clamor deles, aquilo ali, eles voltaram a ter o quê? Esperança, tá? Então, Deus, ele não prolonga um processo difícil para te punir, tá? Põe isso na sua cabeça. Não, ele não faz isso. Ele faz isso para te libertar de um sistema. Ele faz isso para te arrancar de um lugar com glória e com despojo. Ele faz isso talvez para te transicionar geograficamente. Ele faz isso talvez para mostrar que ele é Deus e ele se importa assim com você. Mas às vezes a gente só fica ali prestando atenção no que Faraó faz contra nós. Enquanto Deus, na verdade, está trabalhando em todas as circunstâncias para falar assim: eu vou te tirar de um sistema de opressão, você vai sair daqui com despojo, você vai sair debaixo da minha mão poderosa, aguenta só mais um pouco. Então toda vez que Moisés ia ali falar com Faraó, o coração de Faraó se endurecia e na primeira vez Faraó fez o quê? Tirou a palha que eles colocavam no tijolo e deixou o trabalho deles mais difícil e eles tinham que render a mesma quantidade. Então, o que eu quero trazer aqui com essa passagem para você? A força antagonista, que na maioria das vezes é Deus que levanta contra você, ela não é para te matar, ela é para te tirar da zona de conforto. A força antagonista é a força contrária, é a força de perseguição, é uma circunstância difícil, é às vezes um parente enchendo o saco, falando mal, às vezes é no trabalho, é alguém que te persegue. Então toda força antagonista é para te tirar da zona de conforto. A gente não fica melhor, queridos, quando nós tá tudo bem. A gente só melhora quando nós precisamos dar a volta por cima. Então, quando dar a volta por cima essa pessoa tá me afrontando, essa pessoa tá me humilhando. Peraí, Senhor, o que eu faço agora? Aí o Senhor fala, não, você vai tratar com amor, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, dar a volta por cima é obedecer o Senhor e agir conforme é a vontade de Deus. Então, pessoas difíceis são faraós, circunstâncias difíceis são faraós, problemas, às vezes que surgem, são faraós, mas tudo isso é forja para o nosso emocional, é forja para o nosso contexto espiritual. Queridos, toda a força antagonista é uma forja. E eu não conheço quem se move quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, a gente descansa. Mas quando não tá tudo bem, a gente monta uma estratégia, a gente fala, não, eu vou tratar isso aqui assim, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou isso, eu vou aquilo. Amém? Então, eu sempre já preguei sobre força antagonista. A força antagonista de Faraó fez com que 10 pragas se manifestassem, 10 sinais e maravilhas de Deus. Deus não só derramou 10 pragas, Deus confrontou os deuses, os principais deuses do Egito. Eu já vou falar isso para vocês. Então, a força antagonista, ela tem que gerar em você combustível para você dar a volta por cima, ser melhor, superar essa situação e sair numa versão melhor da qual você entrou dentro desse propósito, tá? Então, eu quero falar agora com você das 10 pragas do Egito, tá? Que, na verdade, essas 10 pragas do Egito foi um confronto de Deus aos falsos deuses da época. Então, foi muito bom a gente ler em Jeremias, o povo chegando ali no Egito e já adorando a rainha do céu, já adorando, né? Então, o povo do Egito sempre foi um povo muito idólatra, tá? Quero que você abra comigo agora em Êxodo, capítulo 7, verso 14. Depois, você lê com calma as 10 pragas, certo? Êxodo 7, tá? Êxodo 7, coloca aí no verso 14. Então, vamos lá. A primeira praga, tá aí, ó, Êxodo 7, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés, o coração de Faraó é duro, e ele continua se recusando a deixar o povo ir. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. E não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe o meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora, você se recusou a ouvi-lo.
Por isso, assim diz o Senhor, eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja como esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio ficará mal cheiroso e os egípcios não poderão beber a sua água. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão, tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito e sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Gente, eu vou ler só essa praga. As outras eu quero falar as 10 hoje aqui, tá? Então vamos lá. Primeira praga você encontra em Êxodo, capítulo 14, verso do número 24. E as demais aí você na sequência, tá? Então, essa praga, que é a água se transformando em sangue, o rio Nilo se transformaria em sangue e os peixes morreriam, mas não só a água do Nilo, mas toda a água que estava armazenada em vasilhas, tá? Em lugares, em cisternas. Então, nós estamos falando de toda a água do Egito, certo? Deus aqui, nesse momento, quem que ele está confrontando? Ele está confrontando ao Deus Ap, Deus do Nilo, que os egípcios acreditavam que esse Deus Ap era a fonte da vida do Egito. Então, quando Deus está liberando uma praga, ele está confrontando uma entidade demoníaca. Ele está confrontando uma potestade do Egito, né? Então, Deus transforma o que o homem... Então, Deus transforma, né, a água em sangue. Deus transforma, Deus derruba, certo? Ou seja, a pureza da água, trazendo sangue e mostrando que mostrando a esse povo idólatra que esse Deus Ap não tinha poder nenhum de fazer nada, tá? Então, eu quero que você entenda que a primeira praga é um confronto, tá? Ao Deus fonte, que eles acreditavam que era a fonte da vida do Nilo, que é o Deus Ap. Então você vai ver que Deus foi extremamente estratégico, tá? Fazendo isso. Então, os egípcios, eles adoravam ao rio Nilo. Tudo era o rio Nilo, rio Nilo, rio Nilo, rio Nilo. E Deus, ele vem, né, tocar aqui, né, no rio que eles amavam tanto, idolatravam tanto. Aí nós vemos com a segunda praga. Segunda praga, tá? A gente encontra, se você quiser anotar aí, Êxodo 8:1. Então o Senhor disse a Moisés, volte ao faraó e anuncie, assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. E aí agora a segunda praga é uma praga onde as rãs vai vir sobre todo o território. Elas subirão no rio, invadirão o seu palácio e até mesmo o seu quarto e sua cama, entrarão nas casas e os seus oficiais e o seu povo saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de assar o pão. Então, aqui, as rãs iam invadir, tá? As panelas. Ia invadir até o quê? O palácio, a cama do rei, tudo, tá? Então, as rãs, que praga que é essa? As rãs que vão cobrir a terra, vão invadir casas, leitos, tigelas, panelas. Então, imagina a nojeira, queridos, que não foi, né? O que Deus está confrontando aqui quando ele envia as rãs? Ele está confrontando a deusa Hecate, certo? É uma deusa no Egito que tinha uma cabeça de rã, que para eles simbolizava o símbolo da fertilidade. Então você vai ver que Deus está tocando, tá? Está tocando na crença do povo do Egito. Então, qual que é o, né? Deus mostra que Hecate, na verdade, tinha uma falsa fertilidade. Na verdade, fazendo caos. Então, Deus, quando manda as rãs, ele está confrontando a deusa Hecate, que os egípcios acreditavam que era a deusa da fertilidade, tá? Então, você vê que Deus foi extremamente estratégico. Tudo que ele enviou, ele está confrontando uma entidade, ele está confrontando uma potestade, tá? Terceira praga dos piolhos, está lá em Êxodo 8:19. E os egípcios, queridos,
se tinha uma coisa que os egípcios abominavam, era piolho. Tanto é que os egípcios, eles rapavam a cabeça e eles usavam perucas, tá? Isso é cultural deles, porque eles abominavam. Era um povo muito limpo, era um povo que conhecia muito de medicina, que conhecia muito de tecnologia. Então, o piolho está lá no verso 8, tá? Verso 8, 16. Verso 8, 16, aqui, ó. Então, então o Senhor disse a Moisés: diga-lhe Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolho em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e os seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. Os piolhos cobriram tudo. Já deu até coceira na cabeça, né, gente? Tá? Já deu até coceira na cabeça, não deu? Olha aí como que é seu psicológico. Ó, descrição aqui, tá? Do que é essa praga. O pó da terra se transformaria em piolho, tá? Cobrindo os homens e os animais. Então, o povo do Egito era um povo que raspava a cabeça porque eles abominavam a questão do piolho. E eles usavam ali eles usavam suas perucas. Então, Deus, ele está confrontando aqui ao Deus Geb, que é o Deus da terra, uma entidade também dentro do Egito. Então, toda praga que Deus enviou, ele está confrontando um falso Deus do Egito. Então, vamos lá. Remember aqui. Quando ele transforma a água em sangue, Deus está confrontando ao Deus Ap, ao Deus que eles acreditavam que era a fonte da vida do Egito. Quando Deus envia as 10 pragas, as rãs, ele está confrontando a deusa Hecate, que eles acreditavam seria a deusa da fertilidade. E agora, quando Deus envia os piolhos, ele está confrontando ao deus Geb, que eles acreditavam que era o deus da terra, tá? Então, Deus está mostrando aqui que ele pode criar todas as coisas, porque aqui os magos tentam produzir os piolhos, mas eles não conseguem, tá? Então, queridos, o diabo tem poder, mas ele não tem poder de criar, tá? O diabo não tem poder de criar, só Deus tem o poder de criar. Então, vamos aqui para a quarta praga, praga das moscas, tá? Tá em Êxodo 8, verso de número 20 ao 32, certo? Deixa eu achar aqui com vocês. Tá, deixa eu ver. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: levante-se cedo, levante cedo amanhã, coloque diante do faraó. Não, eu tô passando rapidinho, tá? Se você se... deixa eu ver até qual aqui. Enfim. Ó, no 24, o Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de mosca encheu o palácio de Faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em um estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés, Arão e disse: vamos oferecer sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Então você vê que toda hora o faraó, por causa das pragas, ele meio que começava a querer ceder, mas Deus ia lá e endurecia o coração dele. Então essa praga das moscas seria uma invasão, um enxame em todo o Egito, tá? Mas tudo que vinha não tocava o que? A terra de Gosém, a terra onde os hebreus estavam. E aí aqui Deus confronta o Deus Kepri, tá? Deus com cabeça de besouro, símbolo do nascer do sol e da vida para os egípcios. Então quando Deus, manda essa praga, a praga das moscas, ele está confrontando ao Deus Kepri, certo? Então, aqui também a gente vai ver que Deus, ele fazia distinção dos hebreus e distinção dos egípcios. Então, cada praga, Deus confrontou uma entidade, um falso Deus. Agora, peste do gado, tá? Tá em Êxodo 9, verso de número 1, certo? Vamos um pouquinho aqui mais adiante. A mão do Senhor ferirá, eu estou no verso 3. A mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá um só animal. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã, o Senhor ferirá a terra, tá? Então,
aqui peste do gado, uma doença que vai matar todo o gado dos egípcios. Deus está confrontando duas entidades demoníacas aqui, que é o deus Apis e o deus Hathor, deuses do gado e da fertilidade dos animais. Então, quando Deus, mata os animais, ele está confrontando duas entidades, mostrando, olha, os deuses de vocês não têm poder para livrar vocês, não têm poder para, salvar os seus animais, certo? Então, Deus aqui toca nesses animais e começa o que? A ferir o que? Os egípcios, porque os egípcios eles começam a ver que cada praga confrontava uma entidade demoníaca ali que eles acreditavam ser falsos deuses. Agora vamos para a sexta praga. A sexta praga a gente encontra em Êxodo 9:8, tá? Êxodo 9:8. Então, vamos lá aqui, ok. Tá, Êxodo 9, verso 10. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e, como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó se recusou a ouvir, tá? Aqui, as úlceras, representa, as feridas cobrem tanto homens como animais. Então, querido, eu quero que você imagine uma nação toda ferida, certo? Então, aqui Deus confronta a deusa Sekhmet, tá? Deusa da cura, e Ísis, deusa da medicina. Então, aqui Deus confronta duas entidades demoníacas, que é Sekhmet, que eles acreditavam que era a deusa da cura. Então, por exemplo, se um filho egípcio ficava doente, eles iam oferecer um altar, oferecer incenso a Sekhmet, para que Sekhmet viesse curar o filho do egípcio, certo? Porque eles acreditavam nos falsos deuses. E aí, eles pediam, Ísis aqui também era a deusa da medicina, deusa, ou seja, das especiarias, dos emplastos. Então, o Egito era muito avançado na medicina, porque é a nação mais antiga do mundo. O Egito, muito avançado. O povo de Deus, querido, só foi ter nação e terra depois, tá? Então, Sekhmet foi confrontada através dessa praga das úlceras e a deusa Ísis, que são duas entidades, potestades demoníacas daquele tempo, daquela época, sobre o Egito, certo? E aí nós temos aqui sétima praga, tá? Que está em Êxodo 9, verso de número 13. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. Vai um pouquinho mais lá para baixo, no 18. Por isso amanhã, a esta hora, enviarei uma tempestade de granizo, mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais, servos, deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Então, presta muita atenção aqui. Aqui vem a saraiva, ou seja, vem o granizo. E você sabe, queridos, que quando chove granizo, destrói tudo por onde o granizo passa, destrói tudo, sim ou não? Então, quando, eu já presenciei uma certa feita, o meu avô, eu estava em Curitiba, teve uma chuva de granizo, acabou com o telhado, a casa do meu avô teve que trocar todo o telhado. Então, o granizo, ele, aqui quando Deus envia, a sétima praga, que é o granizo, não só trouxe destruição, mas matou todos os que estavam ao ar livre, tá? Então, quando Deus envia a sétima praga, a praga do granizo, Deus está confrontando Nut, tá? A deusa do céu, Shut, deus do ar, tá? E Set, deus da tempestade. Então, quando Deus envia saraiva, quando Deus envia granizo, Deus está confrontando 3 entidades demoníacas do Egito, que é Nut, a deusa do céu, Shut, deus do ar, e Set, deusa da tempestade. E aí, nesse momento, os egípcios falavam, eles iam, oferecer culto a Nut, a Shut, a Set, porque para poder ter proteção, mas nada acontecia, porque todas as pragas que Deus enviava prevalecia. Então, eu estou trazendo aqui para vocês que tudo que Deus faz é extremamente estratégico. E Deus, ele envia essas pragas também confrontando os falsos deuses daquela época, tá?
Aí depois nós vamos ter a 8ª praga, tá? Que é a praga de nuvens de gafanhoto. Então, o gafanhoto, ele vem comer, ele vem devorar as coisas, tudo que é plantação, tudo que é, né? Então, tá em Êxodo 10, 1. Abra aí comigo. Êxodo, capítulo 10, verso de número 1. Glória a Jesus. Eu vou direto à praga, tá, gente? Vai no 14. Se você se recusar, tome cuidado, amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas e depois da tempestade de granizo. E também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão os seus palácios, as casas e os seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito, seus antepassados viram uma praga como essa. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas a Faraó e saiu. Então imagina, o Egito já estava ruim, né? Eu imagino que veio o granizo, detonou com as árvores, detonou com as plantações. Agora vai vir um enxame de gafanhoto que vai devorar tudo, tá? Então os gafanhotos vieram para consumir toda a vegetação. E Deus aqui vai confrontar também outros falsos deuses, que é Set e Neper, deuses da colheita e da agricultura. Então, nesse momento, esses egípcios clamavam, tentavam fazer culto, tentavam invocar esses deuses para poder salvar eles, mas era em vão, porque esses deuses não podiam salvar eles, não podiam proteger eles. Então você vê como que a cultura do Egito é extremamente pagã. Eles não tinham 1, 2, 3 falsos deuses, eles tinham vários falsos deuses. Então aqui, quando Deus envia a praga de gafanhoto, ele está confrontando Set e Neper, que são deuses da colheita e da agricultura. 9ª praga, Êxodo 10, 21, tá? Êxodo, capítulo 10, verso de número 21. A praga da escuridão. Deixa eu ver aqui onde que tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá. No 23. Êxodo 10, 23. Nesse período as pessoas não conseguiram ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor. Disse ele, podem até levar os seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. Então você vê que veio uma escuridão, mas uma escuridão, queridos, eu quero que você entenda que isso aqui não é porque ficou escuro, acabou a luz. Não, Deus mandou uma escuridão. Às vezes a gente pensa assim, mas ficou sem luz. Não, Deus mandou uma escuridão. Então a 9ª praga, tá? É um confronto, certo? É um confronto ao Deus Ra, que é o Deus do sol. Certo? A principal divindade do Egito. Então, quando Deus manda 3 dias de escuridão, Deus está confrontando ao Deus Ra. Porque, ou seja, tinham diversos falsos deuses, mas um dos mais fortes daquela época era o Deus Ra. Então, de repente, Deus tira a luz deles. Mas na terra do pessoal, dos hebreus, ali não acontecia nada. Certo? Então Deus apaga, certo? Toda claridade, toda luz e ele manifesta as trevas ali sobre o Egito e eles ficam desesperados. Então aqui Deus confronta quem? Ao Deus Ra, ao Deus do Sol, a principal divindade do Egito. Glória a Jesus. Agora nós vamos para a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Está em Êxodo 11, 11. Se você puder, abra comigo. Êxodo 11, 11. Tá? Êxodo 11, 11, cadê? Deixa eu ver. O Senhor tinha avisado Moisés e Faraó não lhe dá ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos. Não, Moisés, não. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver a praga da escuridão. Eu tava vendo errado aqui, tá, gente? Deixa eu ver, executarei todos. Êxodo 11.
do 12, tá, na verdade está no 12, Êxodo 12, tá? Êxodo 12, porque tem que passar a Páscoa primeiro. Tá em Êxodo 12, 29. Êxodo 12, 29, tá? Êxodo 12, 29. Deixa eu achar aqui. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os primogênitos mais velhos da terra do Egito, desde o mais velho, desde o filho mais velho do faraó, sentado no trono, até o filho mais velho do prisioneiro do calabouço. Até mesmo os primogênitos macho dentro os animais foram mortos. Todo primogênito foi morto, tá? Todo primogênito foi morto. Então, a última praga é a praga hard, é a mais pesada. Então, todo primogênito egípcio morre, inclusive o filho de Faraó. E aqui, queridos, Deus está confrontando o próprio Faraó, Osíris, Deus da vida e da morte, tá? Porque Faraó se considerava filho de Osíris. Faraó se acreditava que ele era uma divindade, tá? Então, Faraó acreditava que ele era filho de Osíris, né? Ele se intitulava filho dos deuses, filho de Osíris. Então, todo faraó, sentado no trono, acreditava que era um semideus, né? Ou um deus em forma de ser humano. Então, aqui, a última praga, Deus vem para confrontar Osíris, que eles acreditavam ser o deus da vida e da morte, mas também ele veio confrontar o próprio faraó, que se considerava filho dos deuses, certo? Tá? Então, isso aqui é extremamente importante nós entendermos, porque Deus foi estratégico. Deus, ele não só tirou o povo com a mão forte do Egito, ele humilhou os falsos deuses, ele colocou por terra, ele mostrou como os falsos deuses são fracos, tá? Então, essas 10 pragas foram um tribunal de Deus, foi um juízo de Deus sobre o Egito. E aí Deus manda todas essas pragas com a intenção de tirar o seu povo debaixo, né, da sua mão poderosa com glória. Então, Deus endureceu o coração de Faraó diversas vezes, mesmo Faraó sofrendo com as pragas, o seu império sofrendo com as pragas. E aqui Deus mostra para nós o quê? Que ele tem um propósito, ele tem uma estratégia, ele sabe, o Senhor, ele vê por em cima da tempestade, ele vê o todo. E muitas vezes a gente não consegue ver o todo. A gente vê limitado e às vezes a gente questiona, mas Deus, por que essa pessoa tá assim? E talvez Deus, na verdade, tá te dando um livramento aqui. Deus tá Deus tá endurecendo o coração de um faraó aqui para falar, peraí, eu vou te levar para um lugar. Eu vou te levar para uma terra prometida, eu vou te levar para um lugar bom, para um lugar de despojo. E às vezes, muitas derrotas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, na verdade, são maneiras, às vezes, até de Deus fechar portas, porque Ele tem um propósito muito maior. Às vezes, a gente ainda não despertou para o nosso propósito, não sabe o que realmente Deus quer fazer conosco. Amém? Então, eu finalizo aqui com vocês, trazendo isso, tá? Trazendo essa rema para vocês, que se vocês não sabiam, agora vocês sabem. As 10 pragas representam, né, o confronto de Deus ao Deus Ap, à deusa Hecate da fertilidade, ao Deus Geb da terra, ao Deus Kepri, ao Deus Apis, Ator, à deusa Sekhmet, Isis, ao Deus Nut, ao Deus Shu, ao Deus Set, ao Deus Set, é um Set diferente, tá, gente? Neper, ao Deus Ra, principal, divindade, e a Osíris, e também ao faraó. Então, você vê que Deus, ele não só enviou as pragas, ele confrontou as principais divindades, os falsos deuses do Egito, para mostrar que ele é Deus. Ele é poderoso, ele é o Deus que cria, ele é o Deus que faz, ele é o único e verdadeiro Deus, amém? Então, Deus, ele provocou o coração de Faraó para endurecer mais uma vez, porque Deus, ele queria que a sua glória se manifestasse.
tá? Então, muitas vezes, tá? Deus, ele vai fazer o quê? Deus, ele vai endurecer o coração, ele vai endurecer um lugar, ele vai endurecer um sistema, ele vai endurecer uma circunstância, mas é para te abençoar lá na frente, é para você sair de uma situação com um despojo na mão, com a vitória na mão, para sair debaixo do seu poder, da sua glória. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Queridos, era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tá? Se preparem para as próximas lives, eu tenho um conteúdo muito rico para apresentar para vocês. E deixa eu ver, hoje é terça-feira, dia 29, nós temos, você que é do programa Reset, sábado tem imersão, a nossa última imersão do 10º ciclo, vou falar sobre a unção de águia, tá? Algo poderoso, tenho certeza que o Senhor vai te chacoalhar. Te espero na oração da madrugada. Que horas? 2h45, gente. É 2h45 a oração. Aí a gente ora até 3h50. Depois tem um louvorzinho, a gente faz ceia toda a madrugada. E aí a gente vem para a nossa live 4h12. É muito cedo. É só para quem aguenta mesmo, tá? Beijo, beijo. Amo vocês e até a próxima.